Gravação iniciada. Tivemos uma pequena interrupção durante o julgamento do processo 192. O conselheiro Pedro já havia proferido o seu voto por não conhecer do recurso voluntário em razão da concomitância. O conselheiro Elcio acompanhou. O conselheiro Leonardo Andrade pode votar. Acompanho. Conselheiro Macedo. Acompanho, presidente. Laércio. Acompanho. Marcos. Acompanho. Márcio. Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso voluntário em razão de concomitância com a aplicação da súmula CARF número 1. Esse foi o processo item 192, relembrando que é da pauta de julgamento do dia 24 de junho, período da tarde. Passemos, então, agora à relatoria do conselheiro Leonardo Andrade, itens 193, MSC. (193, 194, 195, todos são MSC. Com a palavra, relator. São processos distintos, presidente. Eu vou relatá-los de modo individual. Começando pelo processo 193, final 2009-56. Trata-se de auto de infração lavrado contra impugnante, do qual resultou exigência fiscal de R$ 170 mil, relativa à multa por descumprimento de obrigação acessória, referente à prestação de informações sobre o veículo ou carga transportada ou sobre operações que execute, na forma, prazo e condição estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. De acordo com a descrição dos fatos em enquadramento legal, o impugnante em descumprimento que determina a legislação deixou de atualizar a previsão de atracação de embarcação na forma, prazo e condição estabelecidos em texto normativo. A autoridade fiscal alega que houve 34 atracações de várias embarcações no porto de Suape, em Pernambuco, com a previsão de atracação não atualizada, dificultando o trabalho da fiscalização e dos demais intervenientes em comércio exterior, que dependem da precisão dessas informações para pautar as suas ações. Devidamente cientificada, a contribuinte apresentou impugnação. A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação e apresenta a seguinte emenda ao transcrevo. Recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese que 1. É parte ilegítima para responder por infração definida em lei como do transportador, pois eventual obrigação de recolhimento dos tributos é do transportador marítimo. 2. A representação legal, no caso, é mandatária e não se confunde com obrigação nem com obrigação solidária, e tampouco subrogação de deveres. 3. Para fins de lei de âmbito nacional, o agente marítimo não é responsável solidário pelas obrigações tributárias do transportador estrangeiro, nos termos do artigo 134 do Código Tributário Nacional. 4. De acordo com o artigo 135 do Código Tributário, o mandatário responderá pessoalmente pelas infrações decorrentes de excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que não restou provado pela autoridade fiscal. 5. Pelo que se deduz do artigo 137 do Código Tributário, a responsabilidade do mandatário somente é plausível no caso de infrações tributárias conceituadas como crime ou contravenção, para o qual ainda se faz necessário a presença do dolo específico, que também não foi demonstrado. 6. Autor se valeu do ato declaratório COREP, número 3, 2008, a fim de justificar o valor do auto de infração, sendo que tal ato vai além do preceito legal do Decreto-Lei número 3766, que é vedado pelo ordenamento jurídico. E 7. Em relação à efetiva data de atracação e a data prevista informada no sistema, não existe dispositivo que discipline quantos minutos, horas ou dias uma escala prevista será considerada desatualizada em relação à data efetiva, sendo o tratamento adotado pela fiscalização mais gravoso, sendo a autorização do relatório. Obrigado. Podemos ir para o voto. Preliminar. Ilegitimidade passiva da recorrente. Inicialmente, defende a recorrente ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da autuação por se tratar de agente marítimo. No tema, não assiste razão ao argumento recursal. A questão foi bem apreciada no processo número 12.466.003347/2010, dígito 04, em voto de lavra da conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, razão pela qual a sua reprodução é pertinente, servindo como razões de decisão. Eu transcrevo
o minudente voto da conselheira Maria Eduarda, em que ela aborda muito bem essa questão da ilegitimidade passiva, fundamenta ainda o seu voto em precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o Acordo 93.003.003.276. E no voto dela, ela afasta a alegação de ilegitimidade passiva. Transcrevo a emenda do voto mencionado. No mesmo sentido, eu colaciono o outro precedente de relatoria do conselheiro Jean Cleuter e prossigo. Especificamente em outro processo envolvendo a recorrente, que também alegou sua ilegitimidade passiva, em razão de ser agente marítimo, a tese de defesa foi rechaçada, estando a decisão emendada nos seguintes termos. Um voto proferido pelo conselheiro Alan Távora Ney, Acordo 3002.000.345, que envolve a recorrente. É de se acrescentar ainda que, conforme estabelece o artigo 4º da IN, SRF número 800, 2007, as agências marítimas são as representantes da empresa de navegação estrangeira no país. Por sua vez, o parágrafo único, inciso 2 do artigo 32 do Decreto-Lei 37.6 dispõe que é responsável solidário pelo imposto o representante no país do transportador estrangeiro. Assim, é de se rejeitar a preliminar arguida. Posso passar o mérito, presidente? Mérito. Melhor sorte não socorre recorrente em relação ao mérito da questão. Os argumentos recursais trazidos são genéricos e não atacam os fundamentos da decisão de piso. Assim, é de se reproduzir o voto condutor da decisão atacada. Eu reproduzo os principais excertos da decisão vergastada e que eu compreendo como correta. Prossigo. Sobre a obrigatoriedade de se prestar informações sobre a atracação de embarcação nos prazos previstos no artigo 22, combinado com o artigo 50 da IN 800/2007, sob pena de sujeitar-se à aplicação da multa, assim tem decidido o CARF. Trago precedentes diversos do CARF sobre a questão, inclusive um voto do conselheiro Marcos Antônio Borges, julgado em janeiro, agora, então muito recente o voto do conselheiro. O posicionamento do CARF está em linha com o entendimento do Poder Judiciário, conforme decisões adiante reproduzidas. Trago precedentes do Tribunal Regional Federal da Terceira Região nesse sentido. Então, diante do exposto, eu voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar o provimento do recurso voluntário interposto. Como voto, presidente? Obrigado. Acho que a matéria dispensa debate, mesmo porque com vários precedentes na casa, inclusive do conselheiro Marcos Borges. Vamos à votação. Conselheiro Elcio. Essa matéria ela já foi bastante debatida no CARF, inclusive tem uma decisão da Câmara Superior, se não me engano, do ano passado, em que definiu que, no caso, que, por exemplo, a questão que se discutia se aplicaria aqui a denúncia espontânea, né? Como ele informou, apesar de ter informado em atraso, ele informou espontaneamente, né, se aplicava a denúncia espontânea. E a Câmara Superior decidiu que não se aplica a denúncia espontânea nesse caso. Inclusive, depois disso, foi até criada uma súmula do CARF. Eu estou tentando localizar ela aqui, mas não consegui localizar, mas tem uma súmula... Acho que é a súmula 126. 126? Eu acho. É nesse sentido. Então, assim, eu acompanho o relator. Obrigado. Leonardo Macedo. Acompanho o relator, presidente. É matéria de controle, né? Sim. Aduaneiro, então, está claro. Acompanho. Pedro Lima. Exato, presidente. É matéria de controle preto e branco aí, acompanho, e adicionado a isso a defesa, né, que foi falha, né, relator. Parabéns pelo voto, acompanho. Marcos Borges. A questão da denúncia espontânea é a súmula 126, né? Já está definido. Bom, como foi citado aí como precedente, eu tenho que acompanhar o relator, né? Laércio Cruz.
Em relação à ilegitimidade, realmente sempre existiu muito essa controvérsia se o agente marítimo ele é o responsável ou não. Mas, enfim, com as alterações do CTN e o próprio recurso repetitivo que acaba nos vinculando, temos de atribuir a legitimidade, né? Daí não há campo para debate, no máximo se fosse agente de carga, porque esses intervenientes, eles desenvolvem múltiplas funções, e sempre há uma confusão em relação a ela. Eu até gosto de parar para falar disso, porque muitas vezes eles começam a fazer confusões, falando, não, exerce outra função, mas não consegue delimitar, mas aqui está muito bem claro. Ele é o agente marítimo mesmo, não foi agente de carga, nem nível OCC ou qualquer outra coisa na cadeia. Mas, parabéns pelo voto, Leonardo, e eu acompanho o relator. Obrigado. Márcio Costa. Acompanhando na íntegra o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, rejeitou-se a preliminar de legitimidade passiva da recorrente e, no mérito, negou-se provimento ao recurso voluntário. Item 194 agora, da mesma empresa. Posso iniciar o relatório? Sim. Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso 4, a linha E do Decreto-Lei 3766, com a redação dada pela Lei 10.833/2003. Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos fiscais são os seguintes. As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico, pois, segundo a INSRF número 800/2007, artigo 22, o prazo mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico. Caso não se concluído nesse prazo, é aplicável a multa. Devidamente cientificada, a interessada apresentou defesa. A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação e ocorreu dispensa de emenda nos seguintes termos. Transcrevo. Recurso voluntário foi interposto de forma hábil e intestina, contendo em breve síntese que, diferentemente do arguido no acordo número tal, a autuação não versa sobre a desconsolidação da carga, mas sim sobre a retificação do conhecimento eletrônico. 2. Tal fato por si só é suficiente para cancelar a autuação diante do erro material no acordo, visto que esse não analisou os fatos descritos no auto de infração. 3. De qualquer sorte, a desconsolidação não é de sua responsabilidade como agência marítima, nem do transportador, mas sim do agente de carga consignatário, figura totalmente distinta. 4. Não se pode confundir a figura do agente marítimo com o agente de carga, posto que desenvolve papéis totalmente distintos no âmbito marítimo. 5. Traz os conceitos de agente marítimo e agente de carga. 6. O que efetivamente ocorreu foi a retificação de uma informação que fora prestada anteriormente no prazo legal, de acordo com a própria narrativa do auto de infração. 7. Consoante a instrução normativa RFB 1473/2014, restaram revogadas as supostas infrações tipificadas no capítulo 4 da instrução normativa 800/2007, pacificando derradeiramente que não há mais que se punir, eis que foi esclarecido que a alteração de informação prestada dentro do prazo não vai se confundir com a não prestação de informação. 8. A solução de consulta interna número 2/2016, formulada pela CONSIT, por demanda da COANA, onde foi concluído que as alterações e retificações de informações prestadas anteriormente não são passíveis de autuação. 9. O caso em tela não se enquadra no dispositivo legal apontado no auto de infração, pois as informações necessárias exigidas no prazo do artigo 22 da IN 800/2007 foram tempestivamente prestadas e o caso trata, assim, de alteração. Resta claro que não poderia a alteração de manifesto ser enquadrada na ilicitude prevista na linha E do inciso 4 do artigo 107 do Decreto-Lei 3766. Isto é, deixar de prestar informação. É a parte legítima para figurar na autuação, pois eventuais multas devem ser imputadas ao transportador marítimo ou contra os donos das mercadorias, mas jamais contra o agente. 12. Eventuais alterações são realizadas em decorrência de informações que são repassadas pelo transportador, vez que não possui acesso direto aos detalhes dos transportes, que são realizados por seu representado transportador, nem com o importador das mercadorias em questão. 13. O agente não tem qualquer vinculação com os negócios da empresa proprietária, armadores ou afetadores do navio, e não responde nem seu próprio nome, nem solidariamente pelos compromissos e obrigações do seu representado. 14. A aplicação de eventual penalidade só seria possível na eventualidade de ter agido com culpa, que não se vislumbra no caso. 15.
súmula número 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos pacificou o entendimento de que o agente marítimo, quando no exercício das atribuições próprias, é considerado o responsável tributário, em se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei 3766. É o relatório, presidente. Pode passar, presidente. Para melhor compreensão da matéria, se faz necessária a transcrição de excertos do auto de infração. Abre aspas. Transportador MSC, Mediterranean Shipping Company, por intermédio de seu representante legal no país, a Agência de Navegação MSC, Mediterranean Shipping do Brasil, promoveu retificações no conhecimento eletrônico número tal, depois de iniciado o procedimento fiscal para apurar a ausência de vinculação do conhecimento eletrônico à documentação do despacho, DIDTA-DSI, quando já havia transcorrido mais de 2 anos da descarga no país, data da descarga 4 de 9 de 2008, tudo conforme termo de intimação. Admitido o erro, o expediente recebido sob protocolo número 161-0910, a Agência de Navegação promoveu retificações no conhecimento eletrônico, passando a indicá-lo como conhecimento eletrônico de serviço, alterando a composição do ofre da carga, as quais foram aprovadas pela fiscalização, conforme o ponto estrado do Siscomex. Carga e sistema mercante. A informação do conhecimento eletrônico no contexto do artigo 37, do Decreto-Lei 37, com redação dada pela Lei 10.833, deve ser prestada antes da ocorrida atracação da embarcação, conforme preceituosos os artigos 22 e 50 da IN 800, configurando atraso em descumprimento de obrigação acessória nos termos do Código Tributário Nacional, sujeitando os infratores às penalidades previstas em lei. A retificação do CE é equiparada a atraso na prestação da informação, conforme se depreende do artigo 45, caput, parágrafo 1º da IN número 800. A penalidade para o caso é prevista no artigo 107, inciso 4, linha E do Decreto-Lei, com a redação dada pela Lei 10.833. Como visto, a autoridade autuante equiparou a retificação do conhecimento eletrônico ao atraso na prestação da informação. Assiste razão ao argumento recursal, de que o que efetivamente ocorreu foi a retificação de uma informação que fora prestada anteriormente no prazo legal, de acordo com a própria narrativa da auto-infração, e não sobre a desconsolidação da carga. Em caso análogo ao presente, e envolvendo a própria recorrente, foi acolhida a tese de que a alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo para efeito de aplicação da multa estabelecida no artigo 107, inciso 4, linhas E e F do Decreto-Lei 37, conforme julgado por unanimidade de votos no processo número 11.968.000.473/2008-61. Decisão proferida apresenta a seguinte emenda a transcrevo. É um processo em que atua como relator o conselheiro Valcir Gacem. Por concordar com os fundamentos decisórios, transcrevo o voto proferido pelo conselheiro Valcir Gacem. Eu transcrevo os principais excertos em que ele adota o contido na solução de consulta interna número 2 com o ZIC de 2016. Ele dá provimento ao recurso voluntário, afastando a penalidade imputada. Tal posicionamento tem sido adotado pelo CARF conforme precedentes a seguir ementados. Trago precedentes nessa questão, cito os que aludiram a decisão mencionada de relatoria da conselheira Lenisa, ela foi tomada em processo paradigma na sistemática dos recursos repetitivos e replicada em diversos outros processos. Faço menção ao artigo 106.2 do CTN, em relação à aplicação da lei a fato pretérito. Então, em consonância com o estabelecido no artigo 106.2 do CTN, na Instrução Normativa 1473/2014, na Solução de Consulta Interna número 2, COSIT de 2016, é de se afastar a multa imposta, a razão pela qual dou provimento ao recurso voluntário. Como voto, presidente? Ok. A matéria é bem esclarecida, a solução de consulta interna, número 2, explicitamente ela aborda esse tema, né, e que essas alterações, retificações de informação não se confunde com informação extemporânea. Podemos ir para o voto. Conselheiro Elcio. Acompanho. Macedo. Acompanho, presidente. Até Pedro. Porque o Master, esse é o Master e o filhote, né, que a gente conhece. Se ele não tivesse feito
certo lá atrás, se tivesse valendo a regra, ele não tinha conseguido desembaraçar a mercadoria, tinha trava, o sistema travava, tal, o câmbio, enfim. Então, isso aí foi a posterior, tanto é que a carga já havia chegado há um tempão. Entendi aí da leitura do Leonardo, eu acompanho. Pedro? Acompanho. Marcos? Eu também tenho decisões nesse sentido aí, né? Até no próprio auto ali, ele faz o enquadramento no parágrafo 1º do artigo 45, né? E faz essa comparação, né? Que é a retificação que é comparada ao atraso na informação, né? Então, acompanho o relator. Laércio? Eu acompanho o relator. Márcio? O relator, presidente. Eu também com o relator, então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso voluntário. Eu tinha anotado aqui parcial, mas é provimento. Esse foi o item 194. Passemos ao próximo item 195, NSC final do processo 2011-76. A palavra ao relator. Esses processos da aduaneiros eram para vir para mim, presidente. Tem coisa errada aí nessa distribuição, presidente. Ficam te mandando só insumo, né? Só PIS, COFINS, crédito. Para mim também tinha que vir os aduaneiros. Só estão mandando um insumo, tá errado isso. Tá errado. Calma que vem. Pede um lote a mais, de repente você tem sorte. Vamos lá. Leonardo, pode relatar. Processo 195 da pauta, presidente, final 2011-76. Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco da auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso 4, a linha E do Decreto-Lei número 3766, com a redação dada pela Lei 10.833. Os fundamentos encontram-se no bojo do auto de infração, conforme abaixo se segue. Eu transcrevo os fundamentos do auto de infração, que fala da prestação de informações que deve ser observada pelo transportador para cada navio, avião, viagem realizada, apurando-se a infração a cada operação de embarque, vinculando-se a dado mesmo. Foi aplicada a penalidade prevista no artigo 107, 4E do Decreto-Lei 3766. A interessada ingressou com impugnação. A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação e apresenta a emenda a seguir transcrita ou a reproduzir. Recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese que: 1. A auditora fiscal proferiu a decisão sem sequer analisar os argumentos da impugnação, ou seja, se valendo de argumentos genéricos e inaplicáveis ao presente processo. Trata-se de verdadeiro descaso com o contribuinte, que está desde 2011, há mais de 8 anos, aguardando decisão. Quando esta é proferida, sequer analisa os fatos da auto-infração e muito menos argumentos da impugnação. 3. Restou demonstrado que houve um equívoco pela Receita Federal em autuar a recorrente, uma vez que as informações são pertinentes ao autotransportador marítimo. Entretanto, o acordo em combate simplesmente ignorou as alegações constantes da impugnação e sequer abordou em sua fundamentação. As teses mencionadas no acordo sequer foram abordadas na impugnação, posto que versou exclusivamente sobre legitimidade passiva, em razão do erro na autuação. 5. O caso em preços refere-se a uma exportação, registro de DDE. Porém, novamente houve um equívoco no julgamento, uma vez que foi tratado como importação, informação de CE, totalmente oposto ao fato gerador. Trata-se de autuação pelo registro de embarque não registrado na forma e prazo estabelecido pela Receita Federal da DDE número tal. 6. Se trata de embarque sob responsabilidade de outro transportador marítimo, ou seja, da Hapag Lloyd Container Line. 8. O artigo 37 da IN 2894 indica que o transportador deverá informar no Siscomex os dados da mercadoria embarcada, com base nos documentos emitidos por ele, ou seja, uma vez que se trata de embarque da Hapag Lloyd, onde não há qualquer interferência da recorrente, não há razões para atribuir a responsabilidade a esta. E 9. Não sendo de responsabilidade da MSC o registro de informações junto à Receita Federal, onde sequer tem acesso para prestar as informações, o auto é insubsistente, posto que lavrado contra pessoa ilegítima, por tratar-se de obrigação imposta à agência marítima errada, que não representa a empresa Hapag Lloyd Container Line. É o relatório. Obrigado. Pode passar o voto. Assisto parcial razão ao pleito recursão. Efetivamente, a decisão recorrida elaborou um equívoco ao apreciar a impugnação apresentada. Como defendido pela recorrente, a impugnação
centrou-se no aspecto de sua ilegitimidade passiva, e a decisão abordou matérias não ventiladas na peça de defesa. No relatório da decisão recorrida constou o seguinte excerto, abre aspas, devidamente cientificado, a interessada ingressou com a impugnação em nome do interessado, alegando as preliminares atinentes às formalidades legais tributárias, mesmo na aplicação das multas administrativas, onde ainda não há ocorrência do fato gerador do tributo, mas sim controle das importações e exportações para fins aduaneiros, como cerceamento do direito de defesa por ausência de provas, infração ao princípio da legalidade e tipicidade, e a inconstitucionalidade, razoabilidade e proporcionalidade, além da denúncia espontânea e relevação de penalidade, cuja matéria bem cabe no julgamento do IDRJ, fecha aspas. Ocorre que, da impugnação apresentada, tem-se que a recorrente alegou tão somente, 1, ilegitimidade passiva, e 2, aplicação de norma mais favorável ao princípio da razoabilidade. Os pontos relatados pela decisão recorrida, tais como formalidades legais tributárias, cerceamento do direito de defesa por ausência de provas, infração ao princípio da legalidade de tipicidade e inconstitucionalidade não foram arguidos na impugnação. Além disso, como argumentado pela recorrente, o caso em apreço se refere a uma exportação, registro do DDE, e não a uma importação, informação DCE, como tratado na decisão recorrida. Do auto de infração, tem-se. O anexo traz a relação de dados de embarques com suas respectivas declarações de exportações, que não foram informados ou foram informados fora do prazo, há mais de 7 dias após o embarque. Consta ainda a folha 10 do auto de infração. Eu reproduzo a tela ali que trata da DDE, e não de uma CE. Percebe-se mais uma vez que a operação objeto do auto de infração é de exportação, não de importação, como consignado na decisão recorrida. Do voto condutor da decisão recorrida constaram. Aí eu transcrevo alguns votos da decisão recorrida, que com a devida vênia, constata-se que ele está em dissonância com o que efetivamente foi tratado no auto de infração e na impugnação apresentada pela recorrente. Tais argumentos, possibilidade de aplicação de uma única multa da denúncia espontânea, em nenhum momento foram trazidos pela recorrente em série de impugnação, sendo mais um elemento a atestar que possui razão sobre a nulidade da decisão recorrida. Vejamos o contido na emenda da decisão de piso. Transcrevi. Tem-se que da emenda nada consta em relação ao principal argumento de defesa da recorrente, o de sua legitimidade passiva. O argumento de legitimidade passiva trazido da impugnação é autônomo e pode influenciar no deslinde da questão. Realmente, falhou a decisão recorrida ao apreciar a impugnação, pois feriu os princípios da ampla defesa contraditória e motivação decisória. A decisão que não aprecia um dos fundamentos constantes da impugnação, que de forma autônoma pode ser capaz de afastar a autuação, deve ser anulada. Ao caso, tem aplicação contida no incisos 9 e 10 do artigo 93 da Constituição Federal, inciso 2 do artigo 489 do Código de Processo Civil a seguir reproduzidos. Especificamente em relação ao PAF, o artigo 59 do Decreto 7235 traz as hipóteses de nulidade dos atos processuais, em especial o caso concreto contido no inciso 2. Transcrevo. Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais prefere o entendimento de que, não sendo apreciado o argumento autônomo de defesa formulado pelo contribuinte, a decisão merece ser anulada. Trago precedentes. Diante do exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade arguida e dar parcial provimento ao recurso voluntário com retorno dos autos à delegacia de julgamento para que profira nova decisão com apreciação dos argumentos trazidos na impugnação. É como voto. Muito bem. A ilegitimidade passiva não foi nem abordada no voto, né? Não. Ok. Conselheiro Elcio. Como diria o outro lá, né? A DRJ viajou na maionese. Acompanhe o relator. Tá certo. Macedo. Acompanho o relator, presidente. Pedro. Acompanho. Marcos. Eu também peguei um lote desses acordos da DRJ do Rio de Janeiro e acordos padrão ali, que ela não entra no mérito e julga argumentos que nem foram alegados, e eu não leio todos também. Acompanho o relator. Laércio. Acompanho o relator. Márcio. Perfeito, também acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de cabimento ao recurso voluntário com o retorno dos autos à delegacia de julgamento para que profira nova decisão com a apreciação dos argumentos trazidos na impugnação. Esse foi o item
195 da pauta do dia 24 do 6 período da tarde. Presidente, Sim. o senhor podia repetir, por favor, porque enquanto o senhor proferiu o resultado, travou aqui para mim. Sim. Por favor, obrigada. Então, novamente, a decisão do processo 195, final, item 195, final 2011-76, MSC, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em acolher a preliminar de nulidade arguida e dar parcial provimento ao recurso voluntário com o retorno dos autos à delegacia de julgamento para que profira nova decisão com a apreciação dos argumentos trazidos na impugnação. Seguinte, conselheiro Márcio Costa, 196, 197, 198, todos da Mercantil Queiroz. Com a palavra o relator. Ok, presidente. Então, sendo bem... Os três são iguais, tá? E sendo bem sucinto aqui no relatório, em resumo, trata o presente processo de despacho decisório eletrônico, no qual a autoridade fiscal competente não homologou a compensação realizada no PERDCOMP citado por inexistência de crédito, porque o pagamento relativo ao DARF discriminado já havia sido utilizado para a quitação de débito da contribuinte. Isso é a matéria discutida, presidente. Ok. Pode ir para o voto. No caso concreto, a ciência ao contribuinte do acórdão da DRJ se deu em 11 de 6 de 2013, conforme aviso de recebimento AR acostado nos autos folha 65 deste processo, o que significa dizer que o prazo final para a apresentação do recurso ocorreu em 11 de 7 de 2013. Em 12 de 7 de 2013, foi protocolado o recurso folha 67 até 81, folhas 67 e 81, ou seja, após transcorrido o prazo de 30 dias da ciência da decisão da primeira instância, caracterizada, portanto, a intempestividade do recurso apresentado. Então, estamos diante de um caso de intempestividade, faço o exposto, voto por não conhecer do recurso por ser intempestivo. Como eu voto, presidente? Conselheiro Elcio. Já verifiquei aqui os três processos, todos três intempestivos. Acompanho. Leonardo Andrade. Acompanho, presidente. Leonardo Macedo. Acompanho, presidente. Pedro. Acompanho. Marcos. Só um esclarecimento aqui. Eu tinha notado 12 do 6 ali, sem protocolo. Você colocou 12 do 7, é isso? Só um instante. Deixa eu olhar eu estava lendo o resumo, deixa eu pegar o voto aqui. Em 12 do 7, foi protocolizado o recurso de folhas 67 e 81, após transcorrido o prazo de 30 dias da ciência da primeira instância. Tá, mas você está com o processo aberto aí? É que eu fechei o meu. Não, posso abrir aqui. Deixa eu ver se eu baixei aqui o processo. É, 30 dias deu o dia 11 do 7, né? Um dia depois. No processo, eu vi aqui, o processo 2010-34, inclusive foi lavrado o termo de perimbição.
A dúvida é se é 12/6 ou 12/7 só. 2004. Vai estar intempestivo de qualquer forma. Deixa eu só aqui, 2004, 34. Tá, já estou com... Abri o processo. 12/7. 2007. Ah, eu vi 12/7, tá certo. Eu que anotei errado aí. Isso, eu cheguei agora na página. Perfeito. Está confirmado, é isso mesmo. Porque eu acompanho. Ok. Laércio? Acompanho. Eu também acompanho. Então, nos processos dos itens 196, 197, 198, todos da Mercantil Queiroz, da pauta do dia 24, período da tarde, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso voluntário por intempestividade. Processo 199, item 199, processo final 2008-23 de Badibacite, Prefeitura, Estado de São Paulo. Pedro, com a palavra. Obrigado, presidente. Uma cidade perto de São José do Rio Preto, interior de São Paulo ali. E tem esse nome mesmo, Badibacite? Badibacite. Interessante, né? Parece um nome estrangeiro, né? Parece que é da Suíça. Vamos lá. É uma cobrança de PASEP, né? Em vez de PIS, se cobra PASEP, né? As pessoas jurídicas de direito público. Essas cobranças de PASEP vieram para a nossa turma uns 4 lotes muito grandes aí. Eu lembro até que o conselheiro Marcelo Giovanni foi indicado para a nossa turma lá atrás, muitos anos atrás, para ajudar nesses processos, que ele tinha recebido vários lotes, e eu também. Então, assim, a matéria é, de certa forma, complexa, a cobrança do PASEP, né? Até porque em 2017 sobreveio uma solução de divergência que resolvia a questão, mas mudava, invertia 180 graus o raciocínio que era aplicado antigamente, mas permitindo a não dupla incidência do PASEP em operações entre a entidade, né, que seria a prefeitura ou o estado, e a União. Que o PASEP, ele vai e volta, ele entra no fundo, depois vai para a entidade, volta, enfim. E aí ele era tributado em todos os caminhos, né? Depois veio essa solução e resolveu isso. Só para esclarecer o tema aí, né? O tema é esse. Aí, auto de infração, então, a DRJ, o contribuinte impugnou, a DRJ São Paulo deu provimento parcial e cancelou parte da multa. Aí, teve um embargo, a Receita Federal apresentou embargos dessa primeira decisão da DRJ. Falou, olha, você decidiu errado aqui, precisa rever seu voto. Aí a DRJ julgou novamente, e julgou improcedente a impugnação, né, por força desses embargos da autoridade de origem. Então, reviu o voto dela. Né. Aí o contribuinte vem em recurso voluntário, e basicamente, de uma forma muito genérica, ele pede que a decisão seja retificada, né, porque ele,
que a primeira decisão da RJ estava certa, dar provimento parcial. Acontece que o contribuinte não contesta o mérito do processo, né? E para você anular a decisão da DRJ, engraçado que eu acho que ele nem a nulidade não pedia, eu não me lembro, faz tempo que eu fiz esse voto. Nem a nulidade ele pedia, ele só pedia que fosse retificada, né? Então, assim, retificar a decisão de primeira instância equivale a mesma coisa que pedir provimento só, né? E não contesta a cobrança, né, de fato, do PASEP. Então, esse é o relatório, presidente. Pode passar para o voto. Bom, assim, eu procurei e não encontrei nenhum argumento com relação ao mérito, né, que realmente contestasse a cobrança do PASEP, que foi descrita, foi lançada, foi cobrada lá no auto de infração de folhas 188, para quem quiser ver, né. Então, o voto aqui é para que seja negado provimento em razão da preclusão, falta de cobrança, de contestação, presidente. Esse é o voto. Ok. Conselheiro Elcio? Desculpa, o Marcos pediu a palavra. Então, o que eu estava vendo ali é despacho decisório eletrônico. Né? Nesse caso, se ele tivesse trazido documentação comprobatória, mesmo em sede de recurso voluntário, né, eu teria aceito. Né? Então, para mim, não seria a questão da preclusão, seria mais a falta de provas. Eu ficaria pelas conclusões aí. Ô Marcos, é auto de infração. Hein? Não é despacho decisório eletrônico. Ah, é? É. Eu vi ali Auto de infração, folhas 188, auto de infração. Se quiser. Isso aí. Cobrança. É auto de infração. Cobrança de PASEP. Ele toma ciência dos dois lançamentos? Na folha 11 tem um despacho decisório ali. Qual seria essa vinculação do despacho? Deixa eu dar uma olhada nesse despacho aí. Em Pedro, ainda seria a dialeticidade, eu até pergunto, porque como ele não atacou os fundamentos da própria decisão. Pode ser também. Tem até a voz do conselheiro Leonardo Toledo. Sim, bem lembrado, pode ser. Que vai de encontro ao que você está dizendo. Talvez até melhor que preclusão, né? Não sei. Folhas 11. Não, folhas 11 eu estou vendo um AR, marcou. Você Folha, tá no... 11, folha 11 é processo ou PDF? A numeração original ou PDF? Volume 1? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu baixei aqui um PDF. BAD-BAST. Você está no BAD-BAST. Só um momento, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Não, é o volume 2. Volume 2. Acho que não tem volume 2 esse processo, não. Não, ele tem volume 2, existe sim lá um despacho decisório. Ah, tá. Mas... Não, eu vi o volume, eu baixei só o volume 2 ali, olhando o volume 1, realmente tem o auto de infração. Então, desconsidere o que eu falei.
22 de junho. Então, houve um primeiro. Oi. Teve o primeiro julgamento da DRJ 10/11, depois, dia 22 de julho, o outro, mas o recurso é um só, né? Não que ele tenha sido cientificado de uma primeira decisão e depois uma segunda decisão ter feito 2 recursos. O recurso é um só, né? O recurso é um só, presidente. A DRJ decidiu, logo a autoridade de origem embargou, ela já mudou o voto. Sim. E realmente parecia que estava errado o julgamento mesmo, pelo que eu vi ali, o primeiro. Parece que tinha razão os embargos. Ele só alega a insubsistência da primeira decisão. Mas alguém, foi o Márcio, foi lá, alguém falou em questão de falta de prova, né? O Marcos mesmo, né? Não se... Eu também acho que não seria o caso de preclusão, e sim a falta de prova. Pode ser, assim o julgamento fica mais simples e no mérito, né? Pode ser. Poderia se questionar uma preclusão de apresentado prova somente em sede de recurso, né? Mas não é o caso. Podemos votar, Elcio? Eu acompanho. Leonardo Andrade? Presidente, só um momento, que eu não sei se não tem uma questão de intempestividade do recurso. Eu não estou com o calendário aberto. Eu vi que o AR foi recebido dia 20 de agosto de 2010. E o recurso foi protocolado dia 21 de setembro. Eu só precisaria ver que dia da semana foi esse. Eu vou ver aqui. 2010. Agosto. 20 de agosto. Quanto? 20 de agosto foi a ciência? Isso. Tá. Então começou 21, sábado. Não. Não, então pulou. Então começou na segunda. 23. Não, então é tempestivo. Tempestivo. 20 de agosto era uma sexta? 20 de agosto é sexta. Então é tempestivo. Obrigado pelo esclarecimento. Ok. Acompanhe o relator. Leonardo Macedo? Acompanhe o relator. Marcos? Acompanho. Laércio? Acompanho. Márcio? Com o relator. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 199, Badibacite. Vamos para o item 200, que é o último processo da pauta do dia 24 de junho, período da tarde. Leonardo Toledo, embargo da Fazenda Nacional, interessada SAB Trade. Com a palavra, relator. Só um momentinho para a gente estar abrindo aqui no arquivo. Vou iniciar o relatório, presidente. Sim. Do item 200 da pauta. Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do acordo número 32.01005.570, nessa primeira turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão, proferido em sessão de 21 de agosto de 2019. O gemento abaixo se transcreve. Alega embargante a ocorrência da existência de obscuridade e contradição no acordo, sendo necessário que o colegiado se manifeste para esclarecer a razão pela qual entende que, para o PIS, a vedação à apuração de crédito na aquisição de bens com fim específico de exportação só passou a valer a partir de 1º de maio de 2004. Os embargos foram devidamente admitidos pelo senhor presidente da primeira turma, segunda Câmara, terceira sessão, conforme a seguir. Transcrevo o despacho de admissibilidade dos embargos. Meu relatório, presidente. Ao voto. Reafirmo o entendimento fixado no acordo embargado de que a impossibilidade de apuração de crédito do PIS-PASEP não cumulativo sobre bens adquiridos de terceiros
para fins de exportação somente passou a viger em 1º de maio de 2004. Para tanto, mais uma vez, sirvo-me do contido no voto do conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, o qual consigna. Transcrevo o voto do conselheiro Gilson, que serviu de embasamento no meu voto proferido no acordo embargado. Então, mais uma vez, eu reproduzo. Transcrevo a emenda da decisão em que atuou como relator o conselheiro Gilson. Apenas para que não paire dúvidas sobre o tema, consigno que a Lei 10.865/2004, de 30 de abril de 2004, seu artigo 21, trouxe alteração no texto do artigo 15 da Lei 10.833/2003, em verbis. Trago o dispositivo legal. Por sua vez, o parágrafo 4º do artigo 6º da Lei 10.833 assim estabelece. Artigo 6º. A COFINS não incidirá sobre a receita depois das operações de. Transcrevo o parágrafo 4º. Assim, desde que a vedação prevista no parágrafo 4º do artigo 6º da Lei 10.833 para o PIS somente teve aplicação com a edição da Lei 10.865/2004, que incluiu o inciso 3 ao artigo 15 da Lei 10.833/2003. E o artigo 21 da Lei 10.865/2004, que introduziu as alterações mencionadas, inclusão do inciso 3 ao artigo 15 da Lei 10.833, passou a viger em conformidade com o disposto no artigo 53 da Lei 10.865/2004, em 1º de maio de 2004, em verbos. Artigo 53. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 1º de maio de 2004, ressalvadas as disposições contidas nos artigos anteriores. Feitos tais esclarecimentos, compreendo que eventual obscuridade ou contradição estão sanadas, sem que isso implique na alteração do resultado do julgamento, ratificando a conclusão em relação ao mérito recursal e que as empresas comerciais exportadoras podem declarar crédito sobre a aquisição de bens adquiridos com fim específico de exportação referente ao 1º trimestre de 2004, em razão de a vedação legal somente ter vigência a partir de 1º de maio de 2004. E o disposto, voto por acolher os embargos de declaração sem efeitos infringentes para sanar a obscuridade e contradição apontada. É como voto. Eu proponho que se acrescente no final do teu voto a contradição apontada, mantendo-se integralmente a decisão proferida no acórdão número 3201.005.570. Espera aí que eu estou te mandando. Mantendo-se a decisão proferida no acórdão número, o meu lá, né, presidente? Eu coloquei aí o texto. Você consegue ver no grupo? Presidente, você encaminhou para mim. Para você? Tá certo. Vou mandar, pode deixar que eu reproduzo lá. Tá. Já pus. Tá ok. Ok, presidente. Só para constar, né? Porque tá sanando a contradição apontada, tá? Mas de que forma? Né? Aliás, com que resultado? Mantendo-se, corroborando, né, já os fundamentos da decisão. Sim, presidente. Tá. Elcio? Eu acompanho. Macedo? Acompanho. Pedro? Acompanho. Marcos? Eu acompanho. Laércio? Acompanho. Márcio? Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, no item 200, por unanimidade de votos, acolheu-se os embargos de declaração sem efeitos infringentes para sanar a obscuridade e contradição apontada, mantendo-se integralmente a decisão proferida no acórdão 3201.005.570. Dessa forma, nós encerramos o julgamento dos processos da pauta do dia 24 de junho, período da tarde.
faremos um intervalo, interrompendo a sessão, e retomaremos com os processos da parte da manhã do dia 25 de junho, a partir do item 201. Então, eu peço ao apoio que interrompa a gravação. Gravação interrompida.